Ok, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos à segunda edição do evento Diálogos Acadêmicos. Eu sou a professora doutora Andréa Carvalho, do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento. Eu coordeno essa atividade de extensão, que é voltada para os alunos concluintes da graduação e também para os estudantes da pós-graduação. Então, esse é um evento que une esses dois públicos e tem o objetivo de discutir os desafios, né, que são próprios dessa fase da vida acadêmica, buscando estratégias e buscando sempre trazer pessoas, profissionais que possam compartilhar suas experiências, seus conhecimentos conosco nesse sentido. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para a professora doutora Nancy Santos Taragó, né, que vai fazer a mediação desse primeiro encontro, né, para que conduza a sessão de hoje. Mais uma vez, boas-vindas a todas e a todos e um bom evento para nós. Obrigada, com você, Nancy. Boa tarde, Andrea. Muito obrigada pela confiança, uma vez mais, aqui de estar mediando esse evento. A edição passada foi muito exitosa, né? Trouxe muita participação de diversas disciplinas. Aqui a gente já está vendo também no chat alunas e alunos de diversas áreas do conhecimento, e é uma satisfação, né? Participar de um evento que traga contribuições para a melhoria justamente da pesquisa e da saúde mental, sobretudo também, né, de nossas alunas e alunos. E, então, apresento agora a nossa convidada de hoje, a professora Ana Karenina de Melo Arraes Amorim. Ana Karenina, desculpa, é psicóloga, é graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília, é doutora em Psicologia Social pela nossa universidade. Atualmente é professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma universidade, né? Ela também coordena o Grupo de Estudos em Política, Produção de Subjetividade e Práticas de Resistência, é membro do GT Drogas e Sociedade, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, associada da Associação Brasileira de Saúde Mental, membro do Observatório de Saúde Mental, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e do Conselho Consultivo do Centro de Referência. Bom, e a professora aí tem muitas mais coisas, é um currículo bem extenso e por isso a gente está bem confiante, né, das contribuições da professora para nosso evento. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar sua apresentação aqui para que você possa começar, tá bom? Enquanto não se compartilha, só lembrando que o evento ele é pensado para ter um momento de exposição e depois um momento para responder algumas perguntas, né? Então, se vocês forem tendo questionamentos, podem ir colocando no chat, que é o final da fala da professora Ana Karenina, né, dentro da possibilidade de tempo, que é até às 15h30, ela responderá algumas perguntas. É isso. Estou já compartilhando? Sim, só não está no modo pronto agora. Pronto, perfeito. Bom, vou começar então, né? Primeiro, queria iniciar cumprimentando a todas as pessoas aqui presentes, desejando uma boa tarde, e agradecer muito ao convite de Andréia, né, professora Andréia, e a colaboração aqui também da professora Nancy, nesse evento, né, parabenizar também a iniciativa de vocês pelo evento. Acho muito importante a gente criar espaços na universidade para conversar entre nós sobre nossas coisas, né, sobre as coisas que a gente vive em comum, independente da área do conhecimento em que a gente esteja, né. Eu vou pedir também, assim, antes de começar a falar do tema, porque essa é uma grande questão para mim, uma questão que surge inclusive na pandemia, né, quando a gente está nesse regime online, essa possibilidade se colocou para nós,
é que a gente não perca a possibilidade de um contato humano real, que é o contato face a face, né? Então, se a gente conseguir ligar, quem conseguir, tiver condições de ligar a câmera, vai me ajudar, porque eu vou olhando aqui para as pessoas e vendo um pouco a reação também diante do que eu estou falando, porque eu acho que essa a gente prepara uma ideia de fala, alguma coisa, mas a gente vai modulando o tempo todo a nossa fala em função da nossa relação, né? Então, esse é uma primeira coisa que a gente precisa conversar, é que somos seres de relação, né? E me parece que as nossas relações precisam ser cuidadas, né? E aí, essa é uma questão que já surge para nós, né? Quando a gente está falando de saúde mental, né, a Andrea me trouxe a encomenda de falar de saúde mental na universidade, eu fiz isso em alguns outros lugares, assim, inclusive nos campos do interior, e é sempre muito interessante como a gente escuta, assim, problemas comuns, né, e precisamos falar sobre eles, né. Então, eu escolhi falar desse tema, né, saúde mental na universidade, cuidar de si e do mundo em tempos anormais, né, já partindo, então, de algumas ideias que estão no título, né, que eu queria partilhar com vocês e também escutar como é que vocês veem sobre isso, né. Vem o mundo, né, e essas ideias que eu estou trazendo a partir da relação que vocês têm com o mundo, né. A primeira ideia é a ideia de saúde mental. Eu fico imaginando que quando a gente fala de saúde mental, a primeira coisa que vem à cabeça são as informações que nós temos, sobretudo em tempos de redes sociais, aceleradíssimas, né, e amplas, né, com uma capilaridade enorme. A primeira ideia que a gente tem de saúde mental são os problemas de saúde mental. Não é saúde mental. A gente sabe muito pouco, a gente conversa muito pouco sobre saúde mental. A gente conversa muito mais sobre os adoecimentos mentais, os padecimentos psíquicos, né? A gente conversa sobre o que é depressão, ansiedade, e as suspeitas que nós vamos tendo sobre isso, sobre esses problemas em nós, né? Então, a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre, enfim, uma série de problemas de saúde mental, mas a gente fala muito pouco de saúde mental, né? Então, a gente tem uma tendência a falar daquilo que a gente teme, né, ou ver como problema, e menos sobre as construções e as estratégias que a gente tem para produzir saúde, né? E eu acho que esse talvez seja uma conversa muito importante, né? A gente inverter um pouco a nossa percepção sobre saúde mental, quando a gente vê a palavra, de associar a certas ideias, a positivar esse termo, né? E pensar o que é saúde, né? E nesse sentido, então, portanto, pensar como é que a gente tem cuidado de nós mesmos, cuidado do mundo, nesses tempos que são anormais, no sentido de que o tempo inteiro eles nos desafiam e nos colocam no limite daquilo que a gente pode chamar de saúde mental, né? Eu vou dizer por quê, o que é que eu estou vendo sobre isso, né? Mas a gente vive cotidianamente uma série de questões que nos colocam numa sensação de que estamos perdendo nossa saúde mental, né? E o que é isso? O que é que a gente está pensando sobre isso como na psicologia, né? No campo da saúde mental, que não é um campo só da psicologia, né? Um campo mais amplo. Eu vou pedir para a Nancy passar, por favor. E aí eu vou, né, iniciar assim, fazendo um convite a vocês para pensar um pouco sobre essas duas questões. Né? Como é que eu percebo minha saúde? E aí é saúde no sentido amplo. O que é que eu percebo como saúde? O que é que eu estou vendo como saúde? E mais uma vez, eu vou fazer a advertência de que a gente não pense em saúde como as dores e os problemas de saúde que a gente sente. Mas onde eu consigo perceber saúde em mim? Em que lugares, em que partes do meu corpo, em que relações eu consigo perceber saúde? Eu consigo perceber que são saudáveis. E aqui eu já vou iniciar uma certa ideia de saúde, que é a ideia de onde é que eu consigo ver minha vida potente e ampliada. Onde é que eu consigo ver minha vida com sentido, forte e ampliada. Isso, quando eu digo ampliada, é com a capacidade de se expandir, de poder mais, de ir adiante, né? Isso é uma ideia newtoniana, né, de saúde. É uma ideia também spinozana de saúde, que são dois filósofos dos quais eu me alimento para falar do tema da saúde, né, que é o Baruch de Spinoza e o Friedrich Nietzsche, que tem ideias muito pertinentes para mim sobre saúde, né? Então, eles percebem essa ideia de saúde como
essas relações que aumentam a nossa capacidade de viver, que aumentam a nossa perseveração na existência. E aí, a gente, quando está falando de saúde na universidade, a gente pode tentar pensar em que lugares, em que relações na universidade eu percebo em que eu ganho saúde, em que eu amplio minhas possibilidades de viver, né? Porque aí, naturalmente, a gente vai fazendo uma seleção dos espaços e das relações em que isso não acontece, não é? Em que são as relações e os espaços em que a nossa vida se sente constrangida, se sente limitada, coartada, aprisionada, né, diminuída nas suas possibilidades, né? E aí, o que é saúde mental mesmo nisso, né? Como é que eu entendo o que é saúde mental nisso, né? Porque eu não entendo saúde mental como desconectada da ideia de saúde no sentido amplo. Não? Então, saúde mental é dentro disso que aumenta o meu viver, como é que eu relaciono, como é que eu lido com os meus afetos, com as minhas relações afetivas, com os meus pensamentos, né? Então, como que nessa relação da nossa vida com a de outros viventes, que não são só pessoas, né? São espaços, animais, coisas, como é que eu percebo a minha relação afetiva com esses lugares e como meu pensamento se produz a partir disso. E eu trago o pensamento, porque o pensamento é uma coisa muito importante para nós na academia, né? E aqui também, mais uma vez, a gente não desconecta afeto de pensamento, né? E eu vou já dizer por quê. Vou pedir para Nancy passar. São perguntas que eu quero que vocês fiquem, né, na cabeça. E aí já vou desconstruindo algumas ideias que a gente tem banalizadas, assim, no senso comum, né, e que a gente na universidade, portanto, tem uma missão de desconstruindo isso e oferecendo para o senso comum novas ideias mais interessantes, né, para a vida social, para a vida ampla, né. Então, a primeira ideia é essa, de que a saúde mental está desconectada da saúde física, que elas são duas coisas diferentes, né, como se a cabeça da gente andasse sozinha, separada do resto do corpo todo, essa imagem de um cérebro caminhante, né, e como se a nossa saúde mental estivesse localizada no cérebro, né, fosse um problema cerebral. Isso é uma coisa que a psiquiatria construiu na nossa cabeça, né, a ciência psiquiátrica mais antiga, mais tradicional, construiu na nossa cabeça, mas que a gente precisa se desfazer, porque, inclusive, a psiquiatria mais atual está percebendo que isso não funciona, né? Não deu em nada, não conseguiu tratar ninguém desse jeito, né? Assim, as pessoas se sentem muito maltratadas, inclusive, né? Então, não dá para a gente separar essas coisas. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da saúde e dos aspectos afetivo-cognitivos da saúde, né? Então, dos afetos, do nosso modo de conhecer, do nosso modo de produzir ideias e pensamento no mundo e nas relações, né? Então, uma outra ideia de que a gente tem de que cuidar da cabeça é suficiente para ter saúde mental, ou seja, eu vou tratar só dos meus pensamentos e da ideia de afeto eu deixo para baixo, né? A ideia de afeto, de emoção eu deixo no corpo, então é alguma coisa que eu vou lidar de uma maneira mais embotada, mais desleixada, mas eu preciso cuidar do meu pensamento, então eu tenho que mudar a ideia, e a gente tem uma série de produções midiáticas sobre isso, né? De que assim, eu vou mudar o pensamento, mudando o pensamento eu melhoro a minha saúde mental. E como sendo uma coisa que a pessoa faz sozinha, como se saúde mental fosse alguma coisa que sozinha eu conseguisse produzir para mim mesma, né? Alguma coisa que, assim, por uma obra divina, eu conseguisse ter, né, algo de fora de mim, portanto, ainda que as religiões tenham um papel fundamental, e eu não nego o papel da espiritualidade na construção de saúde mental, não estou falando contra isso, mas a gente não pode colocar no sujeito, na pessoa individual, a responsabilidade por toda a sua saúde mental, né? Então, não dá para dizer que a gente cuidando da cabeça, ou seja, cuidando dos pensamentos, disso que a gente entende que está na cabeça, a gente vai estar cuidando de saúde mental, né? Até porque a gente não tem controle sobre isso, né? Há aspectos de nós que a gente não tem controle, e essa é a grande sacada também de uma certa noção de saúde mental, é de que há processos inconscientes entre nós, né, que nos constituem, e que a gente tem certas coisas sobre as quais a gente não tem controle. E mais do que isso, mesmo sobre as coisas em relação às quais nós temos consciência,
nós também não temos controle de tudo. Por quê? Porque estamos em relações sociais, em relações institucionais, a nossa vida é marcada todo o tempo por essas relações, que estão muito além da nossa pessoa individual. Então, me parece que um primeiro aspecto para a gente lidar com a saúde mental é retirar de nós esse grande peso sobre nós mesmos, né? Retirar de nós esse grande peso sobre nós mesmos e buscar nas relações possibilidades de negociação sobre o que é melhor para nós, né? Acordos sobre o que é melhor para nós. Né? Então, esse já é um aspecto que é preciso dizer. A saúde mental é social, ela é cultural, ela é política, ela é institucional. Então, quando a gente está falando das relações na universidade, né, da saúde mental na universidade, a gente não pode atribuir a nossa saúde mental a um problema que nós, individualmente, enquanto estudante, enquanto professor, vai resolver. Porque os problemas que a gente tem na saúde mental, assim como as possibilidades que a gente tem de criar, de desenvolver, de aumentar a nossa saúde mental, estão relacionados a relações sociais e institucionais, que a gente tem e que a gente constrói na universidade. Aos constrangimentos ou às aberturas de possibilidade que a gente vai ter no âmbito institucional. Né? Essas coisas não estão. As coisas que a gente consegue perceber, passa a perceber, ou começa a produzir em si processos analíticos, processos de percepção sobre essas relações, no que elas estão nos adoecendo e no que elas podem nos tornar mais saudáveis. Né? Então, é uma avaliação que nós fazemos, mas a gente não faz sozinho, a gente faz nas relações, a gente faz nas conversas, a gente faz nas nossas redes de amizade, nas nossas redes de apoio que a gente tem na universidade. Né? E que a gente, se não tem, precisa ter. Né? Então, a outra ideia é de que é preciso ter controle da mente, já falei que a gente não tem controle, né? A gente tem algumas estratégias em que a gente consegue focar o pensamento, a gente tem estratégia em que a gente consegue diminuir a nossa ansiedade, enfim, a gente tem uma série de exercícios, de estratégias, de tecnologias que vão aumentar a nossa saúde mental, né? Nos colocar em condições melhores para essas relações. Mas essas estratégias, isoladamente dessas relações, não vão também produzir saúde mental, se a gente não modifica essas relações. Né? Então, o que a gente faz, por exemplo, quando a gente atende uma pessoa no consultório, ou mesmo no espaço grupal, em que as pessoas trazem demandas de problemas de saúde mental, estão com ansiedade e tal, ok, a gente aprende a fazer meditação, a gente aprende a respirar de outro jeito, a gente aprende a focar no corpo, a perceber o corpo, coisas que a gente não percebia, a gente aprende uma série de estratégias que a gente percebe que vão melhorando no nosso corpo mesmo, a gente já percebe que vão apaziguando certos processos em nós, ou nos fortalecendo para lidar com essas relações. Isso a gente pode fazer, mas a gente não pode se responsabilizar sozinho por relações que são adoecedoras. Né? Então, a gente precisa ir ao outro e fazer as negociações. Né? Do mesmo jeito que a gente pensa, né, e essa é uma questão muito grave na nossa sociedade, porque a gente tem a cada vez, por conta do modo de vida que a gente criou para nós mesmos, né, um modo de vida muito desconectado da natureza, muito desconectado de quem somos mesmo coletivamente, né, a gente criou um processo secular que dura séculos de estigmatização com a loucura, né, como se a loucura fosse alguma coisa que fosse sempre do outro, é uma outra pessoa que enlouquece. E a gente fala da nossa loucura com uma certa diversão, só em algumas situações em que a gente se reconhece como louco, né? No entanto, a loucura nada mais é do que os nossos excessos, os excessos dos nossos afetos e da nossa cognição. Se a gente for pensar esses desarranjos afetivos cognitivos que a gente tem, isso é loucura. Então, todo mundo tem loucura, né? Todo mundo vive a loucura. A loucura não é só de quem está no diagnóstico psiquiátrico, né? Então, isso dá um apaziguamento na alma muito grande quando a gente reconhece isso em nós, né? De que é possível extrapolar certos limites, de que é possível exceder em alguns contextos, de que é possível ser visto, inclusive, como louco, e ok, depois, porque o que eu quero é que o mundo acolha a loucura. Se o mundo acolhesse mais os excessos uns dos outros, e fosse um pouco mais acolhedor em relação a esses excessos, talvez a gente tivesse relações institucionais menos adoecidas, né? Porque seriam relações institucionais mais livres, né? Então, essa é uma grande questão, né? E olha, em sala de aula eu me vejo muitas vezes fazendo coisas que eu digo, minha gente, estou louca, né? Hoje estou meio louca hoje.
E os meninos riem, né? A turma ri das loucuras que eu faço, que eu digo, dos trejeitos, né? Eu sou essa pessoa que é meio palhaço na sala de aula, meio assim, tem uma performance, né, que todo professor faz, não tem jeito, e é onde está a nossa saúde, porque a gente gosta de fazer isso, né? Deus nos livre se não tivéssemos essa possibilidade, mas eu acolho isso em mim, né? Então, assim, é um acolhimento, e os alunos riem e acolhem porque se sentem livres, e se ela faz, eu também posso, né? E isso vai criando um ambiente de saúde nas nossas relações, né? Um ambiente mais saudável, no sentido de que eu, com aquela pessoa, eu sei que eu posso ser um pouco mais eu mesma, né? Eu não preciso criar tantas camadas de proteção, né? Porque a loucura é aceita. Então, a ideia da loucura, ou da gente desconstruir uma certa relação sobre a loucura, os medos que a gente tem em torno disso, né? Para mim, não é só uma questão de transformação social, ela é uma questão de transformação social, uma questão de militância, né, também, porque eu luto por uma sociedade em que a loucura não seja aprisionada, por uma sociedade em que as pessoas, para serem cuidadas, não precisem ficar meses isoladas do mundo, né, porque isso não cura ninguém, a gente não vive sem relações, né, a gente só adoece sem elas, né. Então, a ideia de que a loucura é alguma coisa de todos nós, né? Portanto, todo mundo que excede um pouco mais e recebe um diagnóstico, porque excedeu um pouco para mais ou para menos, né? Seja lá em que direção seja, é da gente poder também acolher isso no outro, né? E dizer, eu posso me relacionar com uma pessoa que fala esquisito, ou fala coisas um pouco desconectas, eu posso me relacionar com uma pessoa que está mais deprimida, eu posso me relacionar com uma pessoa que está falando demais e muito aceleradamente, eu posso me relacionar com uma pessoa que tem ideias absurdas, né? Eu posso me relacionar com pessoas que estão em mutismo, enfim, eu posso me relacionar com as pessoas, ponto. Isso é muito libertador, porque se eu projeto medos em relação à loucura, porque eu tenho medo de ter essa condição, e eu podendo acolher, eu sei que eu posso também ser acolhida nessa condição, né? E me parece que isso é alguma coisa muito fundamental da gente nutrir nas nossas relações, de que eu posso acolher seus excessos e você pode acolher os meus, né? E isso a gente vai fazendo certas negociações em torno disso, né? Inclusive na universidade, né? Vocês imaginem que eu já vivi algumas situações na universidade muito difíceis em relação a isso, né? A gente que é da psicologia, eu particularmente que trabalho com saúde mental e com pessoas que têm transtornos mentais gravíssimos, né? Em que a universidade ela ainda não está totalmente preparada para isso, a gente não tem muitos lugares ou âmbitos, as pessoas não estão formadas para acolher isso, e porque isso é uma questão social geral, que a gente precisa, talvez, começar a mudar aqui dentro da universidade, e isso poder ganhar capilaridade para fora, a gente poder induzir processos, independente da área em que a gente esteja, né? Poder acolher loucura. Como é que eu acolho os excessos do outro, né? Eita, Lívia já levantou a mão. Será que vamos abrir? Eu tenho vontade de abrir. Eu não sei se está aí no programa de vocês. Falar? Pode, Lívia, pode falar. Por mim, pode, Andréia. Eu ajeito aqui o meu tempo, tá? Tranquilo, como você preferir. Bora, Lívia, bora lá. Não, essa coisa da saúde mental, assim, principalmente, assim, já faz tempo que eu sou aluna da UFRN e eu cursei um curso de exatas, né? E me exigiu muito. Eu acredito que eu, na época, não estava preparada para isso, emocionalmente falando, maturidade. Eu podia ter intelectualidade, mas maturidade não tinha. Então, o primeiro curso que eu fiz na UF, eu demorei muito para me formar, eu não conseguia acompanhar, reprovei, e a gente tinha professores muito duros na forma de falar, diziam que era, né, besteira, que todo mundo passava, aquela coisa que vai criando ansiedade, né? Então, em várias disciplinas eu cursei quase 3 vezes, né? Fiz limpeza de currículo, porque senão eu ia jubilar, e isso não prova absolutamente nada sobre a intelectualidade da pessoa. Às vezes a ansiedade e essas questões, né, mais de transtornos mentais ou de ansiedade mesmo, interferem muito na vida acadêmica. Agora, por exemplo, eu estou tentando terminar o curso de dança, que eu já fiz todas as cadeiras,
fiz os estágios, mas na hora que eu fui fazer, que eu estava para defender, já tinha começado, eu namorava um rapaz, ele faleceu no último semestre, então isso, tipo, meio que acabou com o meu mental, e eu tentei me recuperar, e todo mundo dizendo, isso é besteira, porque todo mundo passa por luto, não sei o quê, só que eu não estava bem, eu vinha numa crescente e perdi, vamos dizer assim, aquela vontade de terminar o curso. Eu fazia as disciplinas, fiz várias disciplinas para tentar me empolgar, e na hora que eu pegava um documento, eu chorava, eu tinha repulsa, eu tinha vontade de gritar, e eu tive que fazer a terapia, graças a Deus eu tenho uma terapeuta por fora, né? Mas assim, eu percebo que eu ainda preciso de ajuda para terminar esse documento, né? E aí eu relatei isso para a coordenação acadêmica, né? Que tem tudo, e eu já tinha desistido de concluir e mandaram fazer uma reclusão, né? Então eu estou nessa, eu não gosto de dizer luta, eu estou nesse desafio de finalizar, mesmo sabendo que é simples, mas eu acredito que ainda precise bastante a universidade acolher mais. Eu lembro que há muitos anos atrás, acho que nem tinha tanta força a psicologia, eu achava que todo devia ter pelo menos um setor de psicologia para cada área, para o setor 1, para o setor 2, porque é muito complicado ficar concentrado, é muita demanda, e muita gente desiste dos cursos por questões realmente de questão mental, e não é por falta de intelectualidade e esforço, não, é por realmente não suportar certas cargas mesmo, pressão, ou, né, até mesmo essa coisa de briga dentro de curso, por bolsa, essas picuinhas que acontecem, sempre aconteceram, e que tiram um pouco da estima, né, vamos dizer assim, para alavancar profissionalmente muita gente. É apenas isso que eu queria falar. Muito bom, Lívia, você trazer isso, né? Porque eu acho que você sintetizou várias coisas ao mesmo tempo na tua fala, né? Bom, a primeira coisa é de como algumas relações institucionais nos adoecem, mas não só, né? Tem aspectos da nossa vida extra-universitária que impactam a vida universitária, né? A outra coisa é essa percepção sua de que a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, ela não pode ser valorada por nossa condição de saúde mental, por nossa condição afetiva, né? Ao contrário, né? As pessoas precisam ser reconhecidas nos seus talentos, nas suas potências, né? E a outra ideia é de como que a gente institucionalmente se organiza para lidar com essas questões dos alunos, dos estudantes e dos professores também, porque não se iludam, nós adoecemos muito mentalmente. Um bocado de gente que não está bem, né? A gente brinca, né, ri, porque não adianta a gente estar chorando também muito aqui sobre isso, né, mas a gente tem que se cuidar, né, também. Então, assim, a ideia de ter um espaço, de ter espaços da psicologia estar em várias unidades, ela já existe, né, tanto que você falou das ciências exatas, dos espaços das ciências exatas, tanto nas ciências exatas e da Terra, quanto no CIT, né, a gente já tem hoje unidades específicas, porque houve a percepção de que eram os lugares onde na universidade mais se tinha problemas psicológicos, né, em que os alunos mais desistiam, tinham maior evasão, enfim, essa percepção não é à toa, mas eu concordo com você de que a gente devia ter espaços de acolhimento, né, para a produção de saúde mental em toda a universidade, né, e conectadas entre si, porque essa é outra questão, a gente tem uma dificuldade de conectar as nossas estratégias de cuidado, né? E poder, portanto, acompanhar esses estudantes nessas necessidades, né, em relação às questões de saúde mental, né? E assim, então, a gente conseguir criar, esse eu acho que é um desafio enorme na nossa universidade, e não só na nossa, em todas, porque a universidade é um âmbito em que a gente aprende a valorizar o desempenho intelectual, né? E a gente não sabe o que fazer com o nosso desempenho afetivo relacional, né? Então, como é que a gente pode criar culturas de acolhimento? Né? Como é que a gente pode desenvolver institucionalmente políticas de acolhimento? Que a mesma coisa se dá, por exemplo, com alunos que vêm do interior, que vêm egressos, que têm dificuldades socioeconômicas e que não conseguem se adaptar na cidade, não conseguem se adaptar aos modos de ser de um lugar, né?
que são alunos estrangeiros, ou são alunos de outros estados, ou são alunos do interior, muitas vezes, que se sentem em desigualdade, não só financeira, mas em desigualdade cultural, porque a gente faz essa hierarquia entre a cidade, a capital e o interior, né? Como se o interior fosse menos valorizado, né? E isso tudo traz impactos para a saúde das pessoas. A gente não tem cultura de acolhimento à diferença, na verdade, essa é a ideia, né? Quando eu falei de loucura, eu falei amplamente, eu acho que quando a gente fala de loucura, a gente fala não só da loucura, a gente fala, a saúde mental tem muito a ver com como que a gente vai acolhendo as diferenças em nós. As diferenças do outro e em nós mesmos, no nosso próprio processo de transformação, porque a gente está se transformando constantemente, então a diferença está se apresentando em nós diariamente. Quando a gente envelhece um pouco mais, isso vai ficando na nossa cara, a gente vai tendo muita dificuldade de acolher essa diferença, né? Isso se dá em vários aspectos da vida. Então, a gente tem muita dificuldade de acolher qualquer diferença, né? As nossas, em nós, de nós para nós mesmos, e de nós para com os outros, né? E aí, como é que é isso? Veja que desafio a gente tem hoje de acolher, por exemplo, as pessoas com deficiência na universidade, as pessoas com necessidades específicas que a gente precisa lidar. Como é que eu vou dar aula? E eu preciso saber, como docente, a fazer isso. Eu preciso acolher essa diferença, me dispor a entender o que é que o outro precisa e levar isso para a minha sala de aula. Eu preciso entender que a minha sala de aula precisa se transformar em função de cada diferença que chega. Do aluno que não cabe na cadeira, do aluno que tem dificuldade de se locomover para entrar, do aluno que não me escuta bem, do aluno que não me vê bem, do aluno que tem dificuldades, hipersensibilidades, né? Porque o som muito alto, o som muito agudo vai transtornar ele, vai tornar difícil ele estar na sala de aula. Todas essas questões a gente tem muita dificuldade de lidar. E os alunos entre si. Então, assim, como que a gente vai desenvolvendo entre nós políticas de acolhimento, que é um convite que eu faço a cada um de nós fazer. Porque as políticas de acolhimento não vão vir da reitoria, elas vão vir das nossas necessidades e das nossas articulações interpessoais, interdepartamentais, intergrupais, para produzir políticas de acolhimento. A ideia da gente criar política, e a gente já avançou um bocado, a gente já tem as CEPIAs, por exemplo, né, em cada universidade, que são comitês específicos para lidar com as pessoas com deficiência, por exemplo, mas ainda não é suficiente, a gente nem sabe da existência dessas comissões, a gente tem dificuldade, a gente já tem uma comissão de heteroidentificação, então a pessoa... Todas essas questões foram conquistas que a gente foi produzindo a partir de embates, de conversas e de muitos conflitos, né? E de muitos problemas, às custas de muitos problemas de saúde mental das pessoas, e de muita evasão na universidade, né? Então, assim, a gente precisa ir olhando para isso. Então, como é que cada um de nós, é um convite mesmo, a gente se percebe como um agente de políticas de acolhimento. Eu consigo desenvolver no meu cotidiano políticas de acolhimento para com as diferenças que estão diante de mim, nos lugares onde eu estou, seja como aluno, professor, técnico, enfim, seja lá qual é a função que eu estou exercendo na universidade, né? Então, essas são questões, para mim, muito fundamentais hoje, né? Como que a gente desenvolve essas políticas de acolhimento, né? Mas pode passar, Nancy, por favor. Aqui é só para a gente ter uma ideia, para desfazer um pouco aquela ideia de separação mente e corpo, né? E seguir nessa ideia do pathos como excesso e, portanto, a loucura como não como patologia, mas como condição humana de todos nós, né? E a ideia de que a saúde e a saúde mental, elas não são estados, referência que a gente usa de maneira universal. Ou seja, eu não tenho como usar um conceito de saúde mental que sirva para todo mundo. A gente tem institucionalmente, a ONU, a OMS, tem documentos e dizem o que é que consideram como saúde mental, o estado de bem-estar biopsicossocial. Só que isso é inalcançável para todos os seres humanos, né? Assim, o pleno estado de bem-estar biopsicossocial e espiritual é impossível. Não há, vamos pensar entre nós aqui, alguém consegue se dizer que está neste lugar de pleno estado de bem-estar biopsicossocial e espiritual? Não. Em alguma palavrinha dessa vai ter problema, né?
Então, assim, ninguém, Maiara, fica tranquila, ninguém. Não é você. Ninguém vai chegar, porque isso é impossível, isso é uma referência padrão. O que é importante dessa referência? É dizer assim, olha do que eu preciso cuidar. Não vou atingir um estado, este estado é inatingível. Mas eu preciso cuidar desses aspectos da vida, bio, psico, social e espiritual. Eu preciso cuidar desses aspectos da vida, porque esses aspectos vão criar condições para a gente estar. Quando eu digo eu cuidar, eu não falo novamente, queria chamar mais uma vez a atenção, eu sozinha, é eu nas relações. Então, eu com outras pessoas, né? Então, essa ideia, porque isso é muito grave, e eu faço uma meia-culpa da psicologia, na medida em que a gente desenvolveu tecnologias de cuidado muito individualizadas, a gente termina fazendo com que as pessoas acreditem que cuidar só de si vai resolver, e sozinha, ela própria sozinha, no âmbito privado ali do consultório, vai resolver suas questões. Ora, se ela não se modifica nas suas relações e não induz formas de modificação das relações nos diferentes âmbitos da sua vida, ela sozinha não vai conseguir, porque as condições que a adoecem vão permanecer. Então, não adianta a gente fazer isso, a gente precisa, de fato, e aí você diz, eu não gosto de usar a palavra luta, né, Lívia? Mas eu acho que é luta mesmo, né? Quando a gente... Eita, Thalita está dizendo que está travando para ela. Será que é algum problema do meu? Para mim tá ótimo, viu, Ana? Tá. Nancy, como é que tá para você? Também. Deve ser, então, a conexão dela. Tá bem, Ana, pode seguir. Tá bom, tá. Então, a gente criou essa cultura do individualista de cuidar de saúde mental, né? Essa cultura muito e a Lívia trouxe essa ideia, né? Eu fui para minha psicóloga, falei, ok, isso é bom. Quem tem essa oportunidade é interessante, é um espaço sempre de autoconhecimento, da gente ter novas perspectivas sobre a gente mesmo, com um outro que nos ajuda. Mas a gente pode fazer isso em outros cenários, em outros contextos também, né? Não estou dizendo não estou dizendo nem que a psicologia é imprescindível, né? O tratamento da psicologia é imprescindível, nem que ele é necessário para todo mundo, nem que ele não tem valor. Não são esses pontos radicais. O que eu estou falando é que a gente tem várias tecnologias possíveis, mas elas são insuficientes se a gente não as contextualiza no cenário institucional, social e político em que a gente está. Porque existem relações de ordem político-institucional que nos oprimem a todo tempo. Se a gente não se engaja numa tarefa de lutar mesmo para que essas relações se modifiquem, a gente vai permanecer numa condição de adoecimento, né? E aí, sobre isso, eu tenho alguns exemplos, algumas coisas muito interessantes para contar. Pode passar, por favor, Nancy? Não sei se é Nancy ou Nancy. É Nancy. Nancy, tá bem. Nancy, obrigada por ir mudando aí, por estar fazendo essa tarefa. Eu vou trazer alguns dados, já eu falo das questões sobre isso, sobre a modificação das relações institucionais que a gente precisa fazer a partir desses dados, por exemplo. Eu trouxe aí um estudo que foi feito na FONAPRACI. FONAPRACI é um fórum nacional dos pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis. É um espaço em que se reúnem todos os pró-reitores das universidades públicas no Brasil e que são responsáveis pelas políticas de apoio ao estudante. Eu estou trazendo o recorte de estudantes, foi uma escolha que eu fiz, porque eu estou entendendo que a maior parte da audiência é estudante, né? Seja de graduação, seja de pós-graduação. Mas depois a gente pode fazer uma conversa específica sobre professores, né? Sobre docentes, que aí é outro babado. E os dados são outros, né? Mas eu trouxe duas pesquisas, uma de 2014 e uma feita mais recentemente, em contextos diferentes. Essa é uma pesquisa nacional, a outra é uma pesquisa feita em Pernambuco, mas só para vocês terem uma certa noção do que é que aparece como as principais dificuldades que os estudantes enfrentam na universidade, né? E que, portanto, são fatores que colocam em risco ou que trazem problemas de saúde mental para as pessoas, não necessariamente trazem doenças, transtornos, diagnósticos, não necessariamente isso, ainda que isso aconteça cada dia mais, né? Porque a gente tem uma cultura de diagnóstico também muito fomentada, não à toa.
mas os que trazem problemas de saúde mental e fazem com que as pessoas percebam que não estão com sua saúde mental bem, né? Assim, a autopercepção de que a saúde mental não está bem. Né? Primeiro de todos, nas 2 pesquisas, vai ser os relacionamentos, né? Os relacionamentos familiares, amorosos, os relacionamentos sociais amplos, amigos, né, turma, enfim, é o primeiro fator. O segundo fator são as dificuldades financeiras, nessa pesquisa nacional, veja que interessante. O segundo fator são dificuldades financeiras. O terceiro fator são as dificuldades de aprendizado, de acesso a materiais de estudo, o sentir que certos materiais são inacessíveis para o estudo, de que eles não estão tendo acesso devido às condições de estudar. Ou seja, eles não conseguem comprar, fazer xerox, não conseguem ter acesso a computadores com internet adequada para fazer os estudos, ou não conseguem ter acesso àquele livro que o professor passa, um livro inacessível, enfim, essas condições que fazem com que eles se sintam muito impotentes, né? Dificuldades de aprendizado também, porque nessa relação com o professor, muitas vezes, nós somos professores da universidade pública, considerados a elite da intelectualidade do Brasil, né? As universidades públicas federais, né? E as confessionais também. Mas nenhum de nós passou, a grande maioria de nós passou por uma formação para ser docente, né? A gente não tem didática, a gente não pagou disciplinas de didática. Durante o meu doutorado, eu fui fazer didática do ensino superior, metodologia didática, porque eu digo, meu Deus, eu quero ser professora, mas eu não sei nada sobre isso. Eu não sei, eu nunca aprendi técnica nenhuma para dar aula. Que viagem! E assim, de fato, alguns professores não têm mesmo isso, não conseguem, por mais que queiram ser professores, eles não têm, né? E aí a dificuldade da aprendizagem do aluno. A carga excessiva de trabalhos estudantis, a sensação de que há uma sobrecarga, a gente tem cursos com cargas horárias altíssimas, né? Muito difíceis de serem vencidas, né? E algumas acontecem isso, pelas dificuldades didáticas do professor, o aluno repete várias vezes, sim, porque se eu tenho uma determinada disciplina em que há um alto índice de reprovação, a incompetência não é do aluno, é do professor, né? Isso é muito evidente, né? Então, são professores, muitas vezes, despreparados, sim, né? E que se colocam numa arrogância de que sabem e o aluno não, né? E aí isso gera também essa ideia de que quanto mais eu prescrevo trabalhos e tarefas, melhor e mais bom aquele curso é, né? O que é uma ilusão, porque se eu prescrevo tarefas impossíveis de alcançar, a gente não vai ter nunca, né? Pois é, não só, Maiara, eu estou falando do curso, o curso de psicologia é o segundo curso com maior carga horária da universidade, né? 4.080 horas, a gente só perde para a medicina mesmo. E a gente dá aula, né? Assim, a gente tem 5 anos de curso, a medicina tem 6, né? Então, assim, eu lido com isso todos os dias, com essa coisa absurda de ter essa carga horária, que eu não sei porque a gente inventou isso, né? Porque tem tanta carga horária. Porque não precisa disso tudo para ser um bom profissional, né? É a avaliação que eu faço, sabe? Mas, bom. E eu entendo que é excessivo a carga horária, e esse é um discurso corrente dos alunos, né, de que é uma carga horária muito excessiva, de que tem muitos trabalhos que coincidem todos ao mesmo tempo, e isso a gente também, é estratégia didática que a gente precisa conversar com os colegiados, assim, políticas de acolhimento a essas demandas do aluno e ver como que coletivamente a gente pode transformar isso, diminuir a carga horária diminuir a carga de trabalhos, diminuir, não coincidir tanto avaliações, de ter 2 semanas de avaliação e diluir essas avaliações para eles não se sentirem tão pressionados em determinado período, né? Enfim, há um outro aspecto que gera muita ansiedade é a falta de disciplina, é a falta de hábitos de estudo, né? A ideia de ter metodologias de estudo. Então, hoje a gente já tem na universidade, inclusive, lugares lá na própria PROAI, você pode buscar para aprender metodologias de estudo, pedir ajuda nessa direção, porque sente que não consegue ter uma disciplina para estudar, ou não consegue ter método para estudar, ou encontrar o seu método para estudar, né? Adaptação a novas situações, aqui especificamente é isso que eu falei em relação aos alunos migrantes que vêm de fora, que vêm de outros países, ou de outros estados, ou de outras regiões, que sofrem muita dificuldade nas situações da universidade, ou mesmo alunos que estão muito acostumados com a cultura escolar, né, e chegam na universidade em uma cultura completamente diferente, eles se sentem muito perdidos, né, logo quando chegam.
A relação professor-aluno, como sendo um índice também muito alto, né? E, na sequência, as discriminações e preconceitos, né? Que são também, hoje, uma questão muito importante na universidade, né? Que eu acho que se a gente for fazer isso só na universidade, um estudo como esse, só na UFRN, esse item vai ficar lá em terceiro lugar, porque a gente escuta muito as questões assim, de identificação, não só porque isso está mais pautado, as pessoas começam a ficar mais atentas ao que é racismo, ao que é xenofobia, ao que é misoginia, né? O que são os machismos, as homofobias, as transfobias, enfim, toda a ordem de preconceitos que as pessoas sofrem, e isso as pessoas vão se reconhecendo nesse lugar de que são alvo de preconceito, né? E isso vai gerando sofrimento mesmo, né? Os conflitos interreligiosos, né, que a gente também pauta, né, acho que em alguns cursos talvez isso seja mais importante, apareça mais do que em outros, mas os conflitos entre as religiões, entre as crenças dos alunos e professores, né, como que a gente media isso, né, porque a intolerância religiosa é uma realidade no nosso país muito, muito grave, né, a gente lá no CRDH, que é o Centro de Referência de Direitos Humanos, do qual eu faço parte do Conselho Consultivo, a gente recebe todos os dias denúncias de discriminação, preconceito e intolerância religiosa, né, dentro e fora do campus, né. Então, isso não é uma coisa pequena, né, a gente tem dados gravíssimos a respeito disso, né. E situações de violência física, sexual, psicológica e assédio, né, assédio não aparece aqui, né, em 2014, e é como se fosse assim, as pessoas nem identificam que estão sendo assediadas, e hoje já não é verdade, as pessoas já sabem, já conseguem reconhecer os assédios, as diferentes formas de assédio moral, de assédio sexual, né, que é uma realidade a ponto da gente ter uma política agora específica na universidade relativa a assédio, né, de tão grave que isso se tornou na nossa universidade. Só para ter uma imagem assim, dessas escalas de dificuldades das pessoas, vocês percebam que as pessoas reconhecem problemas de saúde mental mais fortemente no âmbito privado, e isso depois vai crescendo. Então, o que mais elas identificam como problema de saúde mental é relacionamento familiar, social, amoroso, e depois isso chega à violência, preconceito e tal. Quando a gente vai esmiuçar um pouco mais, pode passar para o próximo, Nancy? Quando a gente vai para esmiuçar um pouco mais, a gente vai ver que essas questões se repetem, né? Esse é um estudo feito em Petrolina, no interior do Pernambuco, na Univasp, na Universidade do Vale de São Francisco, que mostrou também uma tendência parecida, né? Só que não aparece aqui a questão de violência e sexualidade, ela aparece também mais abaixo, essa tendência do mais individual, ou mais relativo à vida acadêmica, um âmbito mais privado, assim, um âmbito eu com meus estudos, depois um âmbito eu com os meus colegas, depois o âmbito eu com a sociedade, né? Isso vai sendo mais, se a gente for pensar, se a gente fizer uma imagem assim de colocar esse âmbito individual que ganhou tanto o score aqui desses problemas, é um problema de como que a gente identifica o que é problema de saúde mental, né? A gente pode inverter essa pirâmide e fazer ela ficar assim, né? Imagine que é uma pirâmide, o mais importante está em cima, o que mais é relatado está em cima, né? E aí os problemas menores vão ficando mais embaixo, mas os problemas que estão embaixo são a base dos problemas que estão em cima. Então, se a gente for pensar bem direitinho, os problemas relacionados à economia, né, à situação socioeconômica, ao trabalho, os problemas relacionados a preconceitos e discriminações, eles são a base dos nossos problemas de saúde mental. Que aí vão se expressar nas relações de aprendizagem, vão se expressar nas relações com os nossos pares, vão se expressar nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas. Mas a base é uma estrutural, é um conjunto de questões que nos organizam socialmente, né, que fazem com que a gente sofra, né? Que fazem com que a gente se sinta limitado. Então, vamos tomar o exemplo de uma moça, de uma mulher, é um caso real que eu acompanhei, que eu vi um tempo, e que eu, infelizmente, tive que levar essa moça para o internamento na universidade. Uma moça jovem, 19 anos, estudando um curso da área de ciências humanas, migrante, foi vítima de violência sexual na infância,
E essa moça, ela vem estudar, ela é do interior, ela vem para Natal para estudar, chega aqui, ela não consegue vaga na residência estudantil, ela vai morar com uma amiga, entra em conflito com essa amiga, e ela fica morando no campus universitário, na rua. Ela dorme nos bancos da universidade. Ela se alimenta roubando comidas dos lugares, dos laboratórios, dos lugares onde as pessoas guardam comidas nas geladeiras. E aí, essa moça é encontrada em determinado momento, falando sozinha e se riscando, se tatuando com uma caneta Bic. E aí os colegas ficam todos assustados, veja, mas ninguém foi percebendo o que é que ela estava vivendo, né? Ninguém foi percebendo que ela foi vítima de tantas coisas. E aí ela pirou, literalmente, ela entrou num surto psicótico, né? Psicotizou. Mas antes dela psicotizar, ela passou por uma série de coisas muito estruturais, muito de base. Ela sofreu violência, né? Ela tem uma condição socioeconômica de desigualdade, né? Em que ela sofre, ela tem menos condições socioeconômicas do que a maioria dos colegas. Ela é migrante, ela veio de um outro lugar, ela está longe de casa, né? E a universidade não deu vaga para ela na residência. Não acolheu ela para morar em algum lugar, né? E isso não é só um caso, isso foi vários. Eu tive que acolher essa moça, eu tive que levar... Veja, a segurança da universidade foi chamada para intervir junto a essa moça. Aí 3 alunas minhas viram isso acontecer, estavam tendo aulas comigo sobre isso, loucura, acolhimento da loucura, ligaram para mim, professora, tem uma aluna aqui, a segurança está querendo levar ela, não sei para onde, está querendo chamar a polícia. Aí eu disse, não, Flozinha, não é assim não, vamos chamar o setor de psicologia lá da PROAI para vir, veio a pessoa do setor de psicologia da PROAI meio perdida, nunca tinha vivido uma situação dessa, parece. Aí fui eu e um colega, fomos intervir, acolhemos a moça, comecei a conversar sobre as tatuagens que ela estava fazendo, enfim, coisas que a gente aprende a fazer, sabe fazer na psicologia, né? Ainda que nem todo mundo da psicologia também se dispõe a aprender a lidar com essa loucura muito louca, né? Esse momento de uma crise muito aguda. Não estou dizendo que todos vão viver, mas eu estou dizendo o que eu estou querendo trazer com esse exemplo não é assustar ninguém. Essa moça foi acolhida, foi internada, foi cuidada, aí sim olharam para ela, arrumaram um lugar para ela morar, enfim, a coisa se desenvolveu e se cuidou dessa pessoa. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é como que aspectos mais amplos que a gente não vai olhando vão gerando problemas que se expressam no nível individual, mas que não são nossos, né? Então, assim, quantas meninas sofrem violência sexual no Brasil? Né? Quantas meninas não têm condições socioeconômicas e chegam na universidade sem ter dinheiro para lanchar? Né? Então, e aí, como que a gente produz políticas de acolhimento para esses meninos? Lutando por esses direitos dessas pessoas, obviamente, mas chegando junto, né? Num momento mais imediato. Né? Então, a gente tem aí, quando eu falo de políticas de acolhimento, também políticas de solidariedade. Então, e ao mesmo tempo que a gente precisa brigar para que a universidade tenha estrutura de acolhimento, tenha estrutura para lidar com esses problemas, né? A gente precisa também desenvolver estratégias entre nós de fortalecimento das turmas, dos grupos de alunos, para olhar para cada uma dessas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade do que os outros, né? Nesses diferentes âmbitos. Em que medida a gente está disponível para isso, né? A gente não vai resolver sozinho as coisas, mas essas pessoas sozinhas estão pouco, né? Então, assim, é importante, seria importante que essa pessoa fosse acolhida num serviço de psicologia, seria, mas, novamente falo, não é suficiente, né? Não é suficiente porque tem questões que são políticas institucionais que precisam ser trabalhadas de maneira mais ampla e que a gente precisa dar visibilidade. Então, hoje eu entendo, por exemplo, na UFRN, que o Centro de Referência de Direitos Humanos é um lugar em que a gente consegue criar informação, porque cada notificação de aluno que sofre algum problema desses gera uma notificação, gera um registro, e a gente, então, vai tendo número de quantos estudantes estão sofrendo que tipo de violações. Quando eu falo violações, não é só violências, é violações de direitos. Não estão tendo direitos à bolsa, não estão tendo direito à proteção alimentar, não estão tendo direito à segurança alimentar, não estão tendo direito a um bocado de coisas, né? Então, são violações de direitos humanos, né? Básicos.
E aí eu gosto de divulgar o centro de referência, porque eu acho que é um lugar em que a gente consegue fazer esse acolhimento e registrar isso e pautar isso institucionalmente, né? Levar, olha, a gente está recebendo tantas meninas sofreram assédio, tanto que isso gerou uma política, né? Porque a gente está levando isso com dados, com informações que a gente registra lá, que tipo de denúncia foi feita e tal, né? Ok, vamos avançar. Pode avançar mesmo, Nancy. Então, assim, do que a gente sofre, né? Quando a gente está falando da saúde mental, a gente tem que ir percebendo, então, do que a gente sofre. A gente sofre desses limites que são postos para a gente de maneira estrutural e de maneira relacional, né? Então, os limites de expressão e de ser que são impostos nas instituições, né? Então, assim, o limite de expressão, por exemplo, as questões hoje das transfobias, das homofobias, né? São muito graves, né? E a gente vê que as pessoas sofrem disso, de que elas não têm seus modos de expressão garantidos, né? Seus modos de expressão não são acolhidos, né? Então, porque um homem afeminado, qual é o problema de um homem ser afeminado? Né? Qual é o problema de uma mulher ser masculinizada, assim, né? E ter trejeitos assim e tudo? Então, as formas de expressão das pessoas, a forma como o seu corpo pede que elas performem, sofrem exigências sociais, sofrem limites sociais. Isso gera muita forma de adoecimento, né? E de exclusão social, né? Então, o julgamento, o olhar do outro sobre a gente mesmo, que é outro fator, né? A gente sofre porque vive certas experiências, mas a gente também sofre porque o outro está olhando para a gente naquela condição de sofrimento. E a gente não está conseguindo perceber. Então, quando o Lívia diz assim, eu não estava conseguindo porque eu estava vivendo um luto. E todo mundo tem direito a enlutar, né? A Judith Butler é uma autora que escreveu sobre isso, né? Quem tem direito a enlutar hoje? Algumas pessoas nem direito a enlutar têm. Porque é como se fosse assim, são vidas com menos valor, né? Aquelas mães que não têm direito a ver os corpos dos seus filhos que foram, né, desaparecidos, por exemplo, não têm direito a lutar. E quando o luto é uma condição que todos nós temos direito, então a gente tem que dar um tempo a ele, né, para ele acontecer, né? Mas a gente fica tão preocupado que a gente esteja bem para o olhar do outro, que a gente sofre porque não está bem. Então a gente sofre porque está sofrendo, uma camada de sofrimento sobre a outra, né? E isso vai gerando muitos problemas, né? Então, diga, Lívia, falei de você, né? Você tem direito a falar disso. E é difícil assim, porque, por exemplo, eu tenho muito carinho pela minha orientadora, mas na época ela não teve muita acolhimento, né? Não conseguiu. Não, porque eu já passei por coisas piores, assim, o difícil da situação é que as pessoas elas querem comparar as dores, né? Que cada pessoa sente diferente. Então, assim, eu me senti desvalorizada do meu sentimento. Porque você tem que terminar, porque não sei o quê. Então, assim, ela me cobrou tanto que eu bloqueei ela. Eu parei, claro. Eu desisti. Eu simplesmente desisti de fazer o TCC. Claro. Aí, quando foi agora, ainda nem falei com ela. Já tem essa. Mas já estou modificando algumas coisas em relação ao tema para me adaptar, porque eu sei que o que eu tinha feito não vai valer muita coisa, a parte experiencial, mas uma coisa que eu queria que ela tivesse compreendido é assim, que se ela tivesse me dado um tempo para viver sua dor, né? E para eu sair daquilo ali sozinha, como se ela quisesse que as coisas fossem rápidas. Não, porque isso. Pode... Assim, porque ela estava, o quê? Preocupada com o tempo institucional. Percebe como o problema tem uma questão política institucional, assim, as pessoas... a gente vai criando tantas camadas de proteção para lidar no fluxo das coisas, das tarefas que a gente tem que fazer, que a gente não olha para o que é importante. Né? Ela não olhou para o que era importante em você, ela não conseguiu, porque ela está sendo muito cobrada também institucionalmente para ter esse TCC concluído seu, para cumprir o prazo, né? E eu disse a ela, eu super entendo você, mas assim, mas tem o seu limite. Eu queria muito só apenas que ela tivesse entendido que era uma dor muito dilacerante na época. Claro. E que toda vez que eu sentava para pegar nesse TCC, era um sofrimento. Porque eu lembrava da perda, que era a pessoa que eu queria mostrar meu resultado.
né? Isso eu conversei na E era uma coisa possível de fazer, que é assim, ter orientado a você a suspender os estudos, a parar para depois voltar, não é? Porque isso tudo é possível. Saídas existem, né? Mas é porque a gente tem dificuldade mesmo de perceber a dor do outro, né? De lidar com a dor do outro, né? E eu tentei, assim, da minha maneira, ir levando o curso, porque, assim, já que tinha as prorrogações, né, pós, assim, eu tentei fazendo pelo menos as disciplinas para eu me interagir, para eu sair daquele ambiente mental. Eu fiz a minha parte. Sim. Só que quando ela começava a me pressionar, Aí parou. Aquilo ali me dava muita angústia. Isso. Porque eu estava num processo difícil, né? Mas, assim, eu entendo super a parte institucional, tá certa em cobrar, mas eu acredito que ela faltou essa fala, e por isso que eu, no início... Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, Lívia, é como a questão institucional, ela atravessa a ela e a você. Como você terminou sofrendo, por isso que atravessa ela na relação com vocês, na relação com você. Entende? Então, assim, o problema não era só a pressão que ela estava sofrendo, é que efeitos essa pressão que ela está sofrendo tem sobre as relações entre nós. Então, assim, não dá para a gente permitir que isso aconteça, né? A gente, peraí, opa, tem uma pessoa ali que está sofrendo, o que, é que a gente vai fazer? Vou acolher, vou fazer, sim, vou parar um pouco, vou dar um tempo, vou brigar institucionalmente para ela ter um prazo maior, né? Isso tudo a gente precisa fazer. Então, tem uma luta também que a gente precisa empreender, de questionamento às instituições. E eu estou dizendo isso porque, veja, quando a gente pensa bem direitinho, a gente sofre de instituições. A gente sofre da ideia de normalidade, dos padrões e das coisas que a gente precisa atender, que a gente cria como referências de ideal, que a gente precisa atender. Então, a gente sofre dos ideais, das normas, ou seja, a gente sofre das instituições, porque as instituições são as normas, o conjunto de normas que estão, né, dentro de um determinado campo. Né? Então, a gente sofre da ideia de normalidade, da ideia de precisar atingir certas referências, de ser de certa maneira, de atuar de certa maneira, que são dentro das expectativas sociais que são colocadas. Né? E aí, todo mundo sofre disso. A gente está sofrendo disso. E algumas pessoas vão sofrer mais gravemente disso e vão adoecer, né? Eu estou chamando atenção para isso porque eu falei só dos problemas, mas qual é a saída? Como é que a gente pensa essas saídas? Como é que a gente pensa a produção de saúde mental? Que era muito isso que eu queria também chegar nessa conversa, né? Assim, o Canguilhem, o George Canguilhem, um filósofo que foi epistemólogo das ciências médicas, né? Ele fez uma epistemologia das ciências médicas, orientou o Michel de Foucault, que é um autor que muita gente conhece, enfim, e ele tem uma tese que eu acho que ela é muito valiosa para a gente. Ele dizia assim, a saúde está na nossa capacidade de criar novas normas de vida, e a gente faz isso com os outros. A nossa saúde não está na nossa capacidade de adaptar as situações, de se adaptar às situações. Então, era como se fosse assim, você vivendo essa situação, vou me adaptar ao que a universidade está pedindo. Isso não vai funcionar, vai fazer você adoecer mais, que foi o que você tentou fazer e não deu certo, né? E aí, você desistiu. Então, não é adaptação às normas, é como que eu consigo criar outras normas, né? Impulsionar a criação de outras normas, negociar as normas para que elas modifiquem, a ponto da minha vida ser possível, em certos lugares. Não é à toa que a gente vai todo dia criando novas normativas, a gente vai criando cotas, a gente vai criando, né, comitê de heteronormatividade, né, a gente vai criando comitê disso, comitê daquilo, a gente vai criando novas normativas, porque a gente não vive sem elas, né? A gente vai criando novas referências institucionais para poder viver, percebendo que algumas vidas não estão sendo possíveis ali no espaço institucional, né? Então, ele tem essa ideia, ela é muito interessante, até tem um filmezinho assim chamado O Pássaro, que é um curtazinho que eu às vezes passo, mas hoje não vai dar tempo de passar porque eu quero conversar com vocês. Mas eu sugiro que vocês leiam no Porta Curtas, que fala sobre isso, sobre como a gente ganha saúde ao criar novas referências, novas normas para viver em negociação, obviamente, com os outros, porque a gente não faz isso sozinho, né? Pode passar, Nancy. E a saúde com uma ideia, que isso é uma ideia muito ditiniana, né? A ideia de que saúde é travessia. Então, a gente vai produzindo saúde na medida em que a gente vai se permitindo atravessar
certas situações. E não ficar numa referência ideal do que é ser saudável, né? Tá no YouTube também, Nancy, você achou? Pronto. Ele é muito bom esse curta, muito legal. Eu sugiro que assistam. E é rapidinho, né? Acho que são 6 minutos ou 7 por aí. Então, a saúde como uma travessia do trágico, porque tragédia acontece na vida de todos nós, né? Algumas menos graves, vamos dizer assim, mais toleráveis, outras mais difíceis, mas trágico, todos nós sabemos o que é, né? Então, para Nietzsche, a saúde que ele diz, a grande saúde, é de que é aquela saúde que é quando a gente aceita a vida, que é constituída por dor e prazer, porque a vida de todo mundo é constituída por dor e prazer. Quando a gente aceita que o corpo tem um desgaste inevitável para viver, então a gente vai se desgastar ao longo da vida, né? Que a morte é alguma coisa inevitável para todos nós, né? Que é preciso aceitar e elaborar essas perdas para poder a gente aceitar e aprovar a vida tragicamente, ou seja, como que a gente deseja a vida mesmo assim, apesar de tudo isso, né? Como a gente, vivendo essa travessia, a gente se fortalece e vai ganhando recursos, porque a cada travessia de problemas que a gente ganha forças, né? Ele tem aquela frase que todo mundo conhece, que é assim, aquilo que não me mata me fortalece, né? Então, essa ideia de um fortalecimento a partir disso e de desfazimento dos ideais, quer dizer, aceitar o que está sendo, né? Não no sentido de obediência ao que está sendo, mas de acolher o que está sendo, lutar para o que não me serve e atravessar isso nessa luta, ganhando mais força, né? Para que essa travessia aconteça, né? Mas não, isso sozinho, né, é uma boa referência, né, disso, para a gente não cair nessa ideia dos ideais que nos enfraquecem, né? Pode colocar na próxima. Então, acho que isso eu já falei, né, assim, de alguma maneira, a gente vive algumas situações que enfraquecem a nossa saúde mental, enfraquecem o nosso modo de viver, né, que esses tempos ultramentais, que a gente está aqui só no cérebro, somos grandes cérebros andantes, né, a ideia de que a gente vive um contexto econômico que se alimenta das nossas tragédias, ou seja, criam remédios, tecnologias, vacinas e tal, para consumir, para a gente consumir, né? Então, o Brasil é o país do mundo, o segundo país do mundo que mais consome medicamentos psicotrópicos, então a gente é um país muito medicalizado, né? Então, um país que muita gente consome medicamentos psicotrópicos, a gente tem uma referência que é assim, a cada 10 pessoas, pelo menos uma já consumiu na vida medicamentos psicotrópicos. Isso é muito grave, né? Um país enorme como o Brasil, né? Há essa exigência constante de inovação no trabalho, a gente tem que inovar, né? Ou seja, se adaptar ao mundo do trabalho, não é criar novas normas de trabalho para viver conforme a nossa vida pede, ao contrário, a gente constranger a nossa vida para ir atrás do que o mercado de trabalho está mandando, né? E a gente viver saudavelmente vai representar cada vez mais, em sentido estrito, consumir menos e produzir formas mais autônomas e sustentáveis de vida, né? E isso a gente tem aprendido, né, com os povos originários mesmo da gente, que estão falando isso para a gente, né? Pode passar. Só para trazer um pouco a referência, que eu tenho lido muito o Ailton Krenak, agora membro da Academia Brasileira de Letras, né, vai ser, e ele tem algumas coisas, eu acho que algumas ideias muito importantes que nos servem, que servem para o nosso cotidiano, como que a gente vai pensar nisso, como a gente, como humano, vive a nossa humanidade, né? Como que a gente tem que parar de vender a nossa vida, né? A gente trabalha, a gente tem uma força de trabalho que a gente vende, né? Mas a gente não pode limitar toda a nossa vida a isso. A gente tem que salvaguardar aspectos da nossa vida que não são vendáveis, né? E a gente, então, tem que parar de vender o que é possibilidade de vida para a gente, né? Essa reconexão, a gente perceber que a gente não é mais especial que o resto da natureza, né? Que a gente precisa estar em conexão com os outros seres viventes, né? Como a universidade está distante dessa percepção, né? Mas a gente está ali, rodeado de árvores, a gente está ali num grande campus, um campus super, um dos mais verdes que eu conheço, o nosso,
porque a gente tem projetos muito interessantes nessa direção, e a gente usufrui pouco de sentar debaixo daquelas árvores. Por que a gente não pode ter reunião de orientação debaixo das árvores, né? E criar culturas de acolhimento das relações com o ambiente também, né? Com o meio que a gente tem, né? Então, ele traz essa frase que eu acho que ela é muito, muito boa, né? Para a gente pensar nessa crise, como cuidar uns dos outros, e ter coragem para cuidar uns dos outros, né? Eu acho que se trata também de desenvolver uma certa coragem, uma desacomodação, para dizer assim, vamos fazer políticas de acolhimento. Eu me sinto parte dessas políticas de acolhimento, né? Sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos. Assim como as formas de sociabilidade e de organização de uma grande parte dessa comunidade humana, da qual grande parte dessa comunidade humana está excluída. Como que a gente se sente, também pode-se dizer, presente e participante de políticas de acolhimento para esses que são excluídos, para as formas de sociabilidade mais acolhedoras, né? Como que a gente pode fazer isso? E eu entendo que em todas as áreas do conhecimento, o sentido dos nossos estudos pode caminhar nessa direção. Então, isso não é só para mim, pessoalmente, mas me parece que a nossa saúde mental, ela também está vinculada a um sentido muito mais amplo de como minha vida se conecta com outras vidas a partir daquilo que eu faço. Como que eu percebo o sentido do trabalho acadêmico para a vida de outras pessoas, isso conferindo sentido para a minha própria vida? A gente não pode nunca perder de vista isso, porque a gente está num lugar com muita potência de criação de vida, né? A universidade, ela inventa todos os dias estratégias, ideias, tecnologias, para a ideia é que a gente viva melhor. Mas a gente consegue perceber que a gente está fazendo isso entre nós, cada um de nós. E aí também não adianta a gente estar dentro dos nossos laboratórios, se fora deles a gente também não conecta esse sentido dos nossos trabalhos com o resto da vida ampla, né? Então, como que a gente está fazendo isso? E aí isso também exige de nós uma coerência extrema, assim, uma coerência que a gente vá nutrindo conscientemente ela, uma coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive e age. Porque não adianta eu estar na universidade produzindo, por exemplo, tecnologias de sustentabilidade, se eu em casa maltrato, né, não trato bem, ou sou misógino, ou sou racista, né, ou não cuido das relações de trabalho com a minha funcionária que eu tenho em casa, né? Então, assim, não adianta eu estar fazendo tecnologias sustentáveis. Como é que eu estou cuidando da vida? Que incoerência, né? E isso é muito comum, essas incoerências. Então eu acho que também a gente pensar um pouco que a nossa saúde mental, e aí a pessoa adoece, porque vai perdendo o sentido quando o projeto não dá certo, aquele negócio lá não foi financiado, foi frustrado, perdeu o prazo, não sei o quê, né? Se deu mal em alguma dessas esferas institucionais, aí a pessoa sofre por isso, mas, diz assim, sim, é porque eles não estão valorizando o meu trabalho. Mas qual é a sua conexão com o valor do trabalho de tantas outras pessoas, né? Sim. Como é que eu vejo essa minha relação para fora também, né? Então, essa conexão entre o dentro e fora, de mim e dos outros, na universidade do mundo, né? Como é que eu vou criando essa coerência? Isso é produção de saúde mental, minha gente, né? Porque eu vou conectando aquilo que eu faço, eu sei que mesmo que eu não vença o edital, eu sei que aquilo que eu faço está tendo sentido para a vida de tantas pessoas ou tantos seres, que não precisam ser pessoas, né? Viventes ali, né? Diga, Lívia. Desculpa. Você estava falando dessa coisa de não concluir, e antes de eu começar a dança, eu estava no mestrado em engenharia química, e aí faltava concluir O a mestrado. dissertação, né? Mestrado. E aí eu tive problemas com falta de dados, e aí não tinha tempo hábil, e aí começou a me dar um monte de coisa, que aí foi quando eu identifiquei que eu tinha fibromialgia, e aí nesse final
nesse tempo, começou a doer tudo em mim, né? E eu me senti, assim, bem frustrada, como você falou, porque eu queria ter concluído o curso, né? Ter me colado o Sim. grau no mestrado e eu não consegui, Uhum. né? Uhum. E para você ver como é que reverbera isso, tá acontecendo isso de novo na dança. Eu estou tentando quebrar esse Uhum. ciclo, para eu não sentir a mesma sensação de frustração com o Isso, mestrado, isso. né? E aí é essa conexão, né, que eu estou dizendo, assim, como que você percebe que o seu trabalho é necessário para os outros, a ponto de você também ganhar força para enfrentar essas coisas e fazê-lo? Porque eu digo muito isso para os meus alunos, assim, mesmo, sobretudo os de pós-graduação, né, que trazem projetos e muitas vezes os projetos vão perdendo sentido para eles, né? Eu disse, então vamos fazer outra coisa. Porque não adianta eu insistir num projeto para você cumprir a tarefa institucional, porque isso vai ser mortífero para você. Vai ser mortífero para a pessoa. Então, muitas vezes, eu, como orientador, eu quero que o aluno estude determinada coisa, porque tem a ver com o meu projeto grande, ok, isso também está dentro das exigências institucionais, mas assim, como que eu posso tornar aquele braço que eu preciso que ele estude alguma coisa que faça sentido para ele, e que ele se veja fazendo parte de alguma coisa maior e tal. Se não der certo, muda de orientação, vamos orientar o aluno aí buscar outra pessoa para buscar um negócio que tenha a ver com o sentido que ele vai criando para si mesmo nessa relação com o mundo, né? Porque essa desconexão, ela é produtora de adoecimento, né? Eu vou dizendo assim, não consigo, porque, vai adoecendo, porque vai adoecendo por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo, eu não estou vendo, não brilha meus olhos, não tem desejo, eu não consigo ver o que eu estou fazendo, por que né, eu vou insistir que aquele aluno cumpra a tarefa, né? Então, essa é uma percepção que a gente também, como aluno, precisa ter. Eu não preciso seguir aqui para cumprir uma tarefa, né? Eu tenho condição de fazer outras escolhas. A universidade pode me dar outras possibilidades, né? Então, ir atrás dessas possibilidades. Agora, tem que ir atrás dessas possibilidades com um tempo, né? Porque senão vai perder aquele vínculo e tal. Tem aí os limites também institucionais colocados, né? Mas há como negociar isso que eu estou dizendo. Há como ir trabalhando essas relações, né? Pode passar, Nancy, já estamos no final, eu queria só essa última coisa, pronto, esses caminhos aí que eu acho que são muito importantes, né, da gente perceber como tarefa para a gente mesmo não sucumbir e cultivar o que seria a saúde mental, né, entre nós e em nós, né. A primeira ideia é de ampliar o olhar da gente para fora do nosso umbigo, para sair dessa individualidade, de pensar que tudo é comigo, nem tudo é comigo, tem a ver com questões mais amplas que me norteiam, e eu preciso me situar nessas questões mais amplas e destinar minha vida também para essas questões mais amplas, né? Não vou ficar ruminando o problema dentro de mim, ali no meu, né, no meu umbigo, né? Que é uma tendência contemporânea do capitalismo, é esse ultra-individualismo, né? A ampliação e a diversificação das minhas fontes de prazer, né? A gente esqueceu do corpo, a gente esqueceu que o corpo da gente precisa de prazer, né? Aí, não só sexual, mas alimentar, porque a gente vive uma biopolítica em que as pessoas não podem comer o que querem, né? Porque vão morrer, e, enfim, tem impérios aí, né? Tem atravessamentos que são muito controladores da nossa vida, né? Eu não estou dizendo para a gente sair fazendo tudo que faz mal, não é isso, na justa medida, cuidar ali um pouco da vida, mas sentir prazer, ampliar as fontes de prazer que a gente tem e diversificar elas, né? Encontrar espaços de exercícios e coisas que a gente gosta de fazer, encontrar um tempo para elas na nossa vida, né? Abrir mão de algumas coisas que a gente faz para poder ter tempo para isso, né? Agir no sentido dessa integração corpo-mente, que eu falei, cultivar a alma da gente com a arte, com a espiritualidade, seja lá como for, né? Essa coisa de um cultivo da alma, que a gente faz, às vezes, nos encontros com as pessoas, ler uma poesia com o outro, isso, nossa, a vida da gente se amplia, né? Quando a gente vai assistir um filme que muda nossa percepção das coisas, né? Cultivar um ócio, sim, e o silêncio, né? Quanto tempo de silêncio você se dá por dia, né? Cultivar, eu e André, a gente se dá pelo menos 1 hora de silêncio 2 vezes na semana, que é fazendo yoga, a gente tenta ficar calada. A gente tenta, porque a gente vive falando, né? Vamos parar, né? Aí eu tento todo dia garantir aquela horinha, todo dia, 1 hora. A gente consegue, Dalvanira, juro que a gente consegue.
Você ficaria impressionada como a gente consegue. Nosso professor de yoga diria o contrário, que a nossa turma é a que mais fala, mas a gente se diverte muito, né? É um ambiente de muita saúde mental, não é? Física e mental, de saúde integral. Exatamente, é prazeroso e ao mesmo tempo tem o cultivo do silêncio, porque eu acho que é isso, a gente se dá uma percepção, né, da gente, no mundo, se parar e se perceber como a gente está. Agora, aqui na universidade, eu acho que essas 3 últimas coisas, elas são muito mais fundamentais até, assim, porque são coisas mais, vamos dizer assim, coletivas que a gente pode fazer. Uma é a gente tentar tecer rede de apoio social, né? Pois é, Lívia, é muito bom yoga. Tecer rede de apoio social, que é com quem eu posso contar na minha vida. Eu consigo identificar pessoas com quem eu posso contar aqui, perto de mim, aqui agora. Se eu não consigo identificar, eu preciso encontrar essas pessoas e fazer elas entrarem nessa rede, tecer essa rede, né? Porque a gente não vai ficar bem sozinha. Se a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda, se a gente está precisando, né? Participar de redes também de apoio social dos outros. Então, assim, como que eu estou também me vendo como parte de uma rede de outras pessoas e, portanto, podendo cuidar de outras pessoas, porque se há uma coisa muito fundamental também é que, quando eu me percebo cuidando dos outros, eu vou vendo como eu cuido de mim, né? É tão interessante isso, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de que às vezes eu cuido do outro, pode ser até cansativo, mas quando eu saio assim, poxa, que bom que eu consegui. Isso faz bem para a gente, cuidar do outro é cuidar de si, né? Faz bem, claro que sem excessos, né? Não é sacrifício, é poder participar de rede de apoio, né? De cuidado dos outros, né? E essa participação na construção desse mundo que a gente quer. Eu acho que esse é outro elemento, isso que eu falei, do fio de sentido, que a gente precisa ir vendo como é que eu estou participando da construção desse mundo que eu desejo que exista, né? Isso é muito fundamental. Diga, Lívia, estamos já chegando no horário. Eu sei. Quando você falou de participar de rede de apoio, né? E eu entrei nesse programa que é bem curtinho do CEPA, que é sobre reviver o luto. Sim, e hoje eu fui. É muito legal o grupo, né? Bem legal. E teve uma colega lá, né, que disse assim: "Ai, que pena que você não veio semana passada, porque eu estava doente." Ela disse: "É porque a sua experiência tá me ajudando muito." Olha aí. A passar, né? Então, assim, essa coisa da gente, eu tenho uma coisa, assim, bem, vai parecer doidice, mas depois de tudo que eu fiz isso aí, eu ainda arranjei um tempo para fazer um curso de astrologia. Então, eu tenho uma coisa muito, muito interessante que provavelmente vocês conhecem como a psicóloga, que tem a mitologia do Quirón, né? Que é o curador ferido. Então, você cura para poder se curar. Né? Isso, exatamente. De participar da cura de outro. Essa ideia é uma tecnologia de saúde que a gente cria, que ela é muito fundamental, que são os grupos de apoio mútuo, de suporte mútuo, né? Que a gente reúne pessoas com o mesmo problema, com problemas comuns, e elas vão trocar experiências, e isso vai fortalecendo umas às outras, né? É a base, por exemplo, do AA, né? Funciona parecido com isso, mas existem várias modulações e diferenças, mas ela é muito eficiente, eu acho, do ponto de vista da produção de saúde, para pessoas que viveram traumas específicos, né? Que viveram experiências específicas. Ela é muito, muito eficiente, né? Para cuidar da saúde mental. É importante dizer que também é o lado espiritual. Também. Quem tem, né? Reforçar. Isso. Cuidar da alimentar a alma da gente, porque o espiritual não necessariamente é o religioso. Isso. A religião pode alimentar a alma, mas não só, né? As artes alimentam a alma da gente, né? Então, a dança alimenta a alma, a poesia alimenta a alma, o teatro alimenta a alma, o cinema alimenta a alma da gente. Então, é muito importante a gente se dar o direito de ter esse momento de fruição, de apreciação, que não é só ficar deitado dentro de casa vendo Netflix. Né? É ir no cinema, é ir no teatro, é encontrar as pessoas para fazer isso, né? Porque também a gente fica muito isolado, não é bom, né? Então... O que eu acho interessante, assim, o que deveria ser mais, assim, frequente na UFRN, já que eu estou dentro da área de dança agora, né, vamos dizer assim, né, é fazer essa conexão com o pessoal lá. Tem professoras incríveis, né, apesar de ser uma área muito marginalizada, a UdeArte apontarem, né, como um povo que é muito doido e que o povo fica nu, que mas não tem tem nada. Uma turma maravilhosa não lá. isso tanto lá.
não sei de onde tiram isso, porque acontece só algumas apresentações e também tem avaliação para colocar um nu, não é assim que acontece toda hora. E assim, eu lembro que acho que teve um programa que eu não consegui participar na época do luto, era com a yoga, com a respiração. Então, assim, às vezes a gente nem sabe que quando a gente está ansioso, trabalhar a respiração é essencial. A gente É fundamental. meio que nega o corpo, né? A gente, precisa tomar um remédio, mas às vezes tomar um banho e depois respirar faz toda a diferença. Isso. Faz toda a diferença. Exatamente, exato. E a gente tem muitas estratégias, né, hoje, na universidade também, para lidar antes de chegar no medicamento, né? Que não precisa, talvez, chegar lá, né? Sim. Mas vamos passar para a próxima, só porque eu queria falar para vocês dos espaços que a gente tem de cuidado, se vocês precisarem de ajuda. Obrigada, Lívia, pelos depoimentos, pela troca. Você pode passar, Nancy? Que eu acho que é aí, onde procurar ajuda, né? Se além da rede de apoio não for suficiente, em algumas situações em que vocês estejam precisando, a gente tem alguns espaços. Tem o nosso serviço de psicologia aplicada na universidade, mas que não é o único. Outras universidades também oferecem serviços de psicologia aplicada. A gente tem uma rede de atenção à saúde mental pública, né? Que tem os centros de atenção psicossocial em suas diferentes modalidades, para a infância, voltados para álcool e drogas, e também voltados para outros tipos de problemas de saúde mental. A gente tem ambulatórios e policlínicas que têm profissionais de saúde mental lá. A gente tem esses grupos de ajuda e suporte mútuo, como esse que Lívia falou, ela acabou de dar um exemplo, que são ofertados em vários espaços públicos e privados, né? As clínicas particulares, né, que existem também, de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais que lidam com terapias, né, integrativas, e os próprios recursos de terapêuticos complementares, né, que eu acho que também são importantes na prevenção, inclusive, de problemas de saúde mental, né, ou na redução, para a gente não chegar em problemas que gerem adoecimentos mais graves, né. Então, a gente buscar massagem, atividade física, acupuntura, e muitas dessas práticas integrativas ou complementares, elas são ofertadas na universidade, né? A gente tem o LAPIX, que é um núcleo que oferta, né? Tanto para estudantes como para professores e para servidores em geral, isso existe, né? Então, assim, só para dizer assim, existem lugares, talvez eles não sejam suficientes, talvez não estejam sendo acessíveis para você, mas se não é acessível, denuncia, né? Lá na ouvidoria, fala, reclama, fala no CRDH também, vai lá, faz uma denúncia de que está precisando de ajuda e não consegue, né? Vai lá no CEPA, faz um acolhimento, que a gente tem um plantão direto, aí sim, talvez a pessoa não consiga ter a continuidade de cuidado ali, mas ela vai ser acolhida e escutada lá no CEPA, na hora que chegar, né? Enfim, eu acho que a gente precisa, além disso que eu estou dizendo, que são coisas que cada um de nós podemos fazer, que são a gente ir se sentindo e construindo políticas de acolhimento, né? Formas de a gente criar relações mais solidárias entre nós, né? Como é que a gente pode se ver mais solidariamente com os outros, né? Então, é isso. Acho que deu. Tem a coisa dos sonhos aí, que eu ia deixar, mas pode passar, que esse de Nietzsche, eu já falei de Nietzsche, vou falar, eita, mas ficou tão pequenininho, né? Mas são duas frases que eu trouxe do Krenak e do Siddhartha Ribeiro, aqui do Instituto do Cérebro, sobre os sonhos, porque eu acho que essa capacidade de sonhar da gente leva a gente mais adiante, né? O sonho, como aumentando essa capacidade da gente de sobreviver no mundo, né? Como imaginar outros mundos e desejar outras coisas, né? Então, de serem lugares, espaços de conexão, então a gente também prestar atenção ao que a gente está sonhando, porque boas pistas surgem dali, né, do que a gente precisa fazer. É isso, gente, obrigada. Eu acho que eu concluí, não sei se é isso, André, que vocês estavam pensando, não sei se foi isso, se fez sentido para vocês, as coisas que eu falei. Muito obrigada, Ana Karenina. Foi excelente, né? Maravilhosas suas reflexões. Eu fiquei pensando aqui também nos meus alunos, na minha filha, minha família, comigo também. Eu acho que todo mundo também teve esse momento de reflexão interna de suas relações, né? Porque, como você falou, é muito
enfim, acertadamente, a gente muitas vezes pensa na doença, né? Quando fala de questões psicológicas, pensa na doença, mas não pensa na própria saúde, né? Na construção dessa saúde, pensando na potência da vida, nas coisas que a gente pode fazer para também focar nas possibilidades que a gente tem de aprimorar nossas relações, nosso convívio, nosso sentido afetivo, emocional também, né? E isso pode ser caminhos justamente para essa para nossa própria vida, né? Que é mais nossa própria saúde integral, né? Que é muito mais do que saúde mental, mas está aí. Sim. Integralmente, né? Inserida Sim. Com nossa saúde mental. Então, eu queria ver se tem algumas... Dalvanira levantou a mão. Se tem alguém mais, pode falar, Dalvanira. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu estava aqui refletindo quando você colocou, Ana, porque eu sou aluna do mestrado, estou em fase de conclusão da minha pesquisa e tenho andado muito angustiada e conversando com minha rede de apoio que você colocou, que é extremamente importante, né? A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de alguém que nos ouça, né? Às vezes a gente só quer conversar e tomar um café. Isso. Falar um pouquinho. E quando a pesquisa ela emperra, isso é muito importante, porque demais. A gente já começa a se desestimular. Estou passando por essa fase, confesso. Inclusive, pedi um pouquinho para a prorrogação do prazo da minha pesquisa, que parece que chegou aquela fase que tudo está embaralhado na mente e que a gente precisa parar e colocar no lugar, principalmente nas pesquisas que os resultados dependem de outras pessoas. Isso é extremamente angustiante, porque a gente está esperando um retorno e esse retorno não chega, isso acaba nos perturbando um pouco. Mas essa rede que você colocou, ela é extremamente importante. Parar e refletir, né? O mestrado, para mim, ele tem sido, eu diria, um pouco pesado por causa das viagens e do trabalho. Agora eu digo que foi uma opção minha fazer o mestrado, e é uma opção, é um sonho meu fazer o mestrado, e eu espero que na minha pesquisa eu possa contribuir com a comunidade acadêmica de onde eu atuo, porque eu atuo na UFESA, no campus Caraúbas, né? A UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui de Mossoró, e eu sou coordenadora, estou vice-diretora do campus. E você falando das aflições dos alunos, e a gente vai para as reuniões e conversa com as nossas psicólogas e percebe essa aflição, que Lívia colocou um pouco, isso que você colocou de o outro, não conseguir enxergar o outro também. A gente está muito voltado para nós, para as nossas frustrações e problemas, e às vezes esquece de ver o outro que está ali do lado, seja um colega, seja um aluno. Mas desenvolver essas estratégias é extremamente importante. E eu venho buscando diariamente novas estratégias e às vezes me desligar um pouquinho, porque a gente chega àquela fase, começa a ter pesadelo com a dissertação, gente. Eu acho que todo mundo é um TCC, então, assim, a gente passa por essas fases, mas momentos como esse nos trazem uma reflexão, como o William colocou aí no chat, o que Lívia colocou, as angústias dela, então a gente precisa de um espaço para conversar, para falar sobre isso, e aí a gente procura o orientador que está também assoberbado, eu reconheço, então os professores estão sempre assoberbados com várias coisas, e a gente precisa de estratégias, e precisa dessa rede, e precisa descobrir o que nos faz, que nos traz tranquilidade, né, para parar, para refletir, e a gente precisa conhecer o nosso limite. E quando a gente conhece o nosso limite, quando a gente passa a conhecer o nosso limite, a gente vai se desacelerando quando está chegando no limite máximo. Pelo menos isso é o que eu digo a vocês, com a experiência que eu tenho. Então, pronto, eu estava muito acelerada, então eu vou parar um pouquinho aqui, respirar, né? Vou olhar como é que está a minha filha, estou relendo a minha filha, que é a dissertação, que é para a gente ver e para a gente ter essa tranquilidade para concluir. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, essa vida corrida que a gente tem, esse apego às redes sociais, às mídias sociais, isso tem causado mal a muita gente.
as pessoas acabam fazendo uma comparação entre elas e os outros, entre o tempo dos outros e o tempo dela, que cada um tem um tempo. É importante que a gente reconheça isso para poder continuar. Então, assim, diante de tudo isso que eu coloquei, quais estratégias, fora eu preciso me desligar das redes sociais, eu já não estou olhando o WhatsApp no final de semana com relação ao trabalho, porque o WhatsApp virou extensão do nosso ambiente de trabalho. Isso. Né? Então, assim, você está de madrugada e recebe uma mensagem no final de semana. Eu tenho certeza que os professores também, acontece muito pela angústia dos alunos, mas e aí, além de se desligar do WhatsApp, das redes sociais, o que mais a gente poderia fazer? Eu tenho um hobby, que é fotografar. Então, olha aí. Aqui onde eu trabalho, a gente tem um pôr do sol muito bonito, é uma vegetação completamente diferente aí do litoral. Eu sou de Natal, mas moro aqui em Caraúbas, então eu faço essa viagem frequentemente. E ultimamente deixei de fazer justamente porque eu estava muito cansada. Então, é uma viagem de 4 horas, então viajar para todo final de semana é muito cansativo. Então, são algumas estratégias que eu tenho desenvolvido. Mas aí, o que mais a gente poderia fazer para trazer essa tranquilidade? Claro, além de terapia, gente. Terapia é bom para todo mundo, embora nem todo mundo tenha acesso e não aceite isso. Mas para a gente, eu como mestranda, o que mais eu poderia fazer, além de tentar me acalmar e não ficar tão preocupada com o retorno que o outro precisa me dar para eu dar andamento à minha pesquisa, que você recomendaria. E gostaria de parabenizar, o evento é extremamente relevante, né, para a gente, enquanto mestranda, então trouxe muitas reflexões e muitas informações legais. Então, eu gostaria disso. Essa é a minha pergunta. Tá. Não me angustiar tanto. O que eu posso fazer para não me angustiar tanto com o retorno do outro? Eu acho que tem, no teu caso específico, eu acho que assim, que para cada um as estratégias e respostas serão, porque cada um compõe rede diferentes, então será diferente, as respostas serão diferentes, né? Mas quando eu fico pensando, você falando do seu trabalho, eu vivo muito isso com os meus alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que são essas frustrações, né? Muito um grupo, veja mesmo, eu tenho uma aluna que foi propor um grupo achando que ia bombar, grupo de jovens universitários que consomem múltiplas drogas, para ver o que ia acontecer, discutir com eles estratégias de cuidado, tarará. Ninguém veio. E a gente sabe que tem muitos universitários que consomem múltiplas drogas, inclusive medicamentos, né? Que estavam colocados na descrição, medicamento não veio, as pessoas não toparam fazer essa conversa, o horário não deu certo, enfim. Então, assim, aí fomos pensar outras coisas, o trabalho dela está ocorrendo de outras formas. Então, assim, a pergunta principal é, disso que eu já tenho e disso que eu ainda não tenho, o que é que eu posso usufruir disso que eu já tenho? Né? Disso que já me responderam, do que me responderam, como que eu posso construir aquilo que eu quero dizer, né? Fomentar a ideia, a tese que eu quero, né, defender, porque eu acho que a gente não tem como fazer o outro responder os questionários que a gente quer, não tem como o outro chegar na gente. O que a gente faz muito é assim, colocar em análise por que isso não aconteceu, porque isso também é objeto de reflexão, por que não retornaram? Nem oferecendo chocolate, tá, Ana? Pois é, qual é a dificuldade de retornar, né? Então tem alguma coisa aí nesse não retorno, né? Esse não retorno também diz para você alguma coisa sobre o que você está estudando, né? Então, acho que tem aí estratégias de ir refletindo sobre isso. Agora, as estratégias de cuidar da sua saúde mental, acho que você já está desenvolvendo, que é dar sua rede de apoio, de acionar ela, de ter um tempo de parada, de conseguir parar para pensar um pouco e organizar na cabeça esse emaranhado que está aí, né? E os outros ajudarem você a pensar, né? Acho que a tarefa do orientador é essa, né? É também de estar junto, ajudando a pensar esses caminhos possíveis, né? Porque caminhos há, sempre há. A gente pode não estar vendo, mas eles existem. E aí a gente precisa encontrar outras pessoas que façam a gente perceber aquilo que a gente não está percebendo, né? Para poder a gente também não ficar na angústia, porque eu acho que por isso que é a tarefa das redes, não das redes sociais, WhatsApp, das redes entre pessoas, né? E animais, porque os nossos bichinhos também fazem parte dessa rede, eles cuidam muito da gente, né? Alguns, pelo menos, eu sei que cuidam muito. Então, a gente poder
acionar essas redes, né? Então, acho que essa é uma estratégia. Acho que é uma estratégia também. A gente, assim, também não sei, né? Se é possível, né? Porque eu busquei meu autoconhecimento, que isso tem muita gente que não quer se encarar, e fica difícil. Até às vezes você conclui um curso e você não sabe como sua mente vai, como é que é o emocional. Eu sei que tem os temperamentos, tem gente que não sabe nem se é colérico, se é fleumático, tem gente que não sabe. Então, se as pessoas tivessem mais conhecimento de como esse comportamento psicológico de cada um, talvez até melhorasse um pouco, porque tem gente que não sabe nada de si, vive assim, tô nem aí, eu vou deixar o curso, acha que... Vive no fluxo, né? Vive num fluxo que... Eu penso assim, é qual o esgoto? É um fluxo, mas que está sujo, né? Que já vem de um processo muito deteriorado, né? Então, assim, eu busquei dentro da astrologia uma salvação, né? É isso, cada um vai encontrar a sua. Cada um, né? E faço o atendimento astrológico com as pessoas. Eu super amo isso que eu faço também, junto com tentar lidar com a parte de faculdade, porque eu ajudo e me ajudo. Né? E foi uma coisa bem produtiva, né? Acho que para outras pessoas talvez seja ir para um movimento com gatos, com um movimento com gente na rua, também às vezes sair dessa onda de ficar só no quadrado, não faço nada, Isso. E às vezes só esse momentinho de sair de fora da frente do computador, você já volta com... E às vezes as grandes ideias, elas surgem muito inesperadamente, em momentos que a gente nem imagina que vão acontecer, né? As saídas, né, daquilo que a gente está vendo ali que está emperrado, às vezes acontecem encontros muito inusitados, às vezes assim, na fila do supermercado, você pensa uma coisa que muda a chave, né? Eu não sei, Dalvanira, se eu respondi de alguma maneira o que você estava perguntando. Respondeu, sim, respondeu. Mas é isso, né? Acho que desejo toda sorte para você aí nessa conclusão, que você consiga encontrar o caminho, sem criar tanta expectativa com a resposta, né? Porque é a coisa do ideal, né? A gente sofre dos ideais, né? Que a gente cria, né? Que a gente toma como referência, né? E acaba criando expectativa no outro, né? A gente não exato. controla o outro, né? Não. E aí a gente tem que trabalhar com o que dá, com o que tem, né? E vai ser bom também, do mesmo jeito. Vai ter sentido para a vida de outras pessoas de algum jeito, né? Pois tá bom, obrigada. Bom, Andrea, vou deixar aí a Andrea também já encerrar nossa sessão de hoje. Foi muito produtiva, muito interessante. Agradeço demais a professora Ana Karenina, agradeço também aos participantes, né, que trouxeram aqui suas reflexões e para a gente continuar pensando e refletindo. E, Andrea, deixo aí com você o encerramento do nosso evento. Muito bem, gente. Então, muito obrigada, Nancy, né, pela parceria de sempre, né, por ter mediado a mesa. Agradecer a todas as pessoas presentes, dizer que tem a lista de presença que vocês precisam assinar, né, para que a gente depois emita os benditos certificados. E, Ana Karenina, muitíssimo obrigada. Eu acho que a sua fala foi extremamente inspiradora. Eu aprendi demais, assim, refleti sobre muitas coisas, principalmente, assim, como você pontuou muito bem, essa questão de que são problemas sociais, institucionais que estão na base, né, desses problemas que aparentemente são individuais, mas que são relacionais, né, na relação com o outro, com a instituição, com a sociedade. Isso foi muito esclarecedor para mim. No mais, né, acho que é só convidar todos os presentes para a próxima quarta-feira, vir para o segundo encontro do Diálogos Acadêmicos, em que teremos a discussão sobre gestão do tempo, sobre rotina de estudos, né, com a Thelma, do NADIS, que é um espaço também de acolhimento do CCSA para os estudantes de graduação e da pós-graduação, e com a equipe da PROAE, através do projeto de hábitos de estudos, o PHE, que também se fará presente na próxima quarta-feira. Então, peço que vocês estejam presentes, que divulguem o evento, né? Ainda vai ser possível outras pessoas se inscreverem. No mais, dizer que a gente já vai precisando encerrar, porque o tempo, né, em que eu programei
a chamada realmente já vai se esgotar. André, né, pelo só Google uma Meet. duvidazinha. O tempo sempre é 1h30, Sim, é pensado para 1h30, podendo chegar até 2 horas, mas é 1h30 o tempo estabelecido, né? Que a gente consegue, entre nossas várias atividades, encontrar esse momentinho. Ok, Tá obrigada. certo? Então, agradeço muito a presença de todos e todas, e até a próxima quarta-feira. Ana, muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Nancy, gente. muito obrigada. Tchau. Sucesso e saúde a todo Obrigada. mundo. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde. Vou encerrar a gravação, então.